foi autuado por maus tratos a Filó. Ele foi autuado por... Mas como que... Maus tratos baseado em quê? Se não foram visitar Maus lá? tratos. Tá lá maus tratos, Tá. a gente tá fazendo a defesa. Também, isso foi o que mais revoltou. Entendi. Depois, aí o outro auto foi com relação a que ele tava ganhando dinheiro expondo a imagem dela. Do que aconteceu? O que foi esse movimento todo do IBAMA? Quando foi que isso aconteceu? Entrar em contato com você? Dá a linha da história pra gente, assim, tudo que a Luísa Mel, se tá envolvida ou não. Primeiro que eu nem esperava passar por isso, né? Nunca na minha vida. E assim... Tava vivendo tranquilamente lá. Sim, vida. há 4 anos atrás que eu resolvi postar um pouco da minha vida, da nossa cultura, né? Via os outros pessoas postarem, mas e da nossa cultura? Ninguém... E resolvi mostrar a nossa cultura pro mundo. Dia a dia, meu dia a dia. Então, a Filó fazia parte do meu dia a dia. E assim, sobre do que aconteceu em si, nem esperava. Foi recente ou só apareceu pra gente recentemente todo esse... Não, foi faz 2 semanas. Faz 2 semanas? Foi semanas. exatamente no dia que aconteceu tudo, Tá. já foi automaticamente para as redes, porque o Ah, é? Agenor, ele é muito querido lá no nosso estado. E a história dele, porque assim, ele postava essa vida dele, né, esse contexto, e isso foi viralizando, né? Com certeza. Então, todo mundo conheceu a história dele antes. E aí, logo quando ele foi autuado, porque não houve assim uma conversa, não houve uma orientação prévia, foram na faculdade dele, e aí ele se dirigiu ao IBAMA, porque não conseguiram falar com ele na faculdade, e foi quando ele recebeu todas as multas, e ele entrou num desespero, e foi quando eu recebi uma ligação de um amigo em comum, aí foi quando eu entrei nessa história, porque eu me assustei quando esse amigo falou assim: Joana, o Agenor tá lá sem advogado, sem orientação, porque ele tá sendo acusado de maus tratos a Filó. Aí eu imediatamente fui lá, e aí foi quando começou toda essa história. E aí você foi lá, encontrou com ele. Ele tava bem triste, né, abalado. Quando ela chegou lá, já tinha sido uma irmã, foi comigo. É porque eu fui lá. Foi aonde? Na minha faculdade, meu coordenador ligou pra mim e falou assim, eu tava indo pra faculdade, né? Agenor, tem uma equipe aqui que quer conversar com você. Aí eu, tudo bem, vamos conversar. Aí fui no órgão conversar com eles. Aí cheguei lá pra conversar, eles não era uma conversa, né? Só chegaram e pá, com as multas. Já entregaram as multas? Já. Não teve ninguém ligando antes, entrando em contato? Não teve e-mail visita, que recebeu? não teve nada. Tipo, tinha todos os meus contatos pra falar comigo, onde quisesse, mas não, só cheguei lá e já. Mas eles falaram, tipo, foi feita uma denúncia, foi feita alguma coisa? Como que funciona esse processo com o IBAMA? Então, assim, lá naquele momento, foi falado assim para ele, né, o servidor, que tinha vindo uma denúncia de Brasília. Tá. Depois a gente ficou sabendo que foi feita uma denúncia, mas que foi feita uma operação em torno dessa questão de animais silvestres. Então, assim, a gente não tem como saber exatamente quem fez essa denúncia, né? Então, a gente acha que foi totalmente arbitrário. E assim, as pessoas lá, e você já esteve lá, né? Já conviveu com a gente. Então, assim, a gente convive com os animais, né? Então, é uma coisa absolutamente normal. E aí, o Agenor, ele fez tudo aquilo que poderia estar próximo a ele para ajudar um animal. E aí, ele foi autuado por maus tratos a Filó. Ele foi autuado por... Mas como que... Maus tratos baseado em quê? Se não foram visitar maus lá? tratos. Tá lá maus tratos, Tá. a gente tá fazendo a defesa. Também, isso foi o que mais revoltou. Entendi. Depois, aí o outro auto foi com relação a que ele tava ganhando dinheiro expondo a imagem dela. Só que ele fazia a exposição da imagem dela, mas ele nunca monetizou nenhum vídeo, né? E aí viralizou. Então, assim, essa questão, ele retirou automaticamente as postagens porque o IBAMA determinou. E hoje ele é consciente de que realmente isso não é legal, porque a gente é a favor, principalmente eu que sou protetora, né? Silvestre não é pet, não tire os animais do habitat deles, respeite isso, não poste para não incentivar as outras pessoas. Aí um bicho preguiça que levaram para ele e ele tentou ajudar e salvar, foi acusado da morte do bicho preguiça. Aí pegaram, assim, todos os animais do convívio dele e fizeram um auto de infração. Por exemplo, um papagaio.
também teve a multa, sendo que o próprio IBAMA, quando foi lá na propriedade dele, pela nossa ajuda, o papagaio não tem asa cortada, o papagaio vai e volta, e nem o pessoal do IBAMA conseguiu pegar o papagaio, porque é a convivência, nenhum ali é domesticado, né? E a Filó, ela é gaiata, a Filó, ela que invade a casa dele, Entendi. né? Então, assim, ele não expulsa e ela se acostumou. Então, ela vive no mato, vive na casa, vai pro rio, né? Faz tudo o que uma capivara faz, mas acaba tendo esse convívio com a família dele.